Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O passado colonial holandês no Brasil, que se estendeu de 1630 a 1654, é amplamente documentado, mas sua importância é percebida de forma distinta nas historiografias holandesa e brasileira. O Arquivo Nacional Holandês, localizado em Haia, onde nos encontramos agora, abriga uma vasta quantidade de documentos relacionados à Companhia das Índias Ocidentais e aos empreendimentos coloniais holandeses, incluindo aqueles referentes ao Brasil. Esse arquivo é um centro de pesquisa crucial para historiadores dedicados à história ultramarina holandesa. No entanto, a presença holandesa no Brasil continua sendo um tema secundário na historiografia dos Países Baixos, frequentemente ofuscado por experiências coloniais mais longas na Indonésia e no Suriname. Walter Fernandes, pesquisador do Centro de História da Universidade de Lisboa, analisou como os historiadores holandeses tratam o período do domínio holandês no Brasil em comparação com estudiosos brasileiros e portugueses. Enquanto no Brasil há grande ênfase nas batalhas pela reconquista de Pernambuco e na reavaliação dos mitos sobre o governo holandês, os historiadores holandeses geralmente consideram esse período como um episódio breve e de pouca relevância. Um fator que contribui para essa divergência é a natureza comercial e não cultural ou religiosa da colonização holandesa. Ao contrário de Portugal, que buscava expandir o catolicismo, a Holanda priorizou a exploração econômica, especialmente por meio do comércio de açúcar, demonstrando pouco interesse na integração com as populações locais. A percepção do papel da escravidão durante o domínio holandês também apresenta diferenças significativas. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais intensificou o tráfico transatlântico de escravizados para sustentar as plantações de açúcar no Brasil, um tema amplamente analisado por historiadores brasileiros e portugueses. Já na Holanda, a escravidão no Brasil recebe relativamente pouca atenção, com maior foco em seu impacto nas colônias holandesas, que perduraram até a Era Moderna, na década de 1950 para a Indonésia, na década de 1970 para o Suriname, com alguns territórios menores ainda sendo colônias até hoje. Apesar da posição periférica do Brasil holandês na narrativa histórica dos Países Baixos, uma vasta coleção de fontes primárias é preservada em vários arquivos holandeses. O Arquivo Geral do Estado, em Haia, possui a coleção mais extensa sobre o tema, incluindo documentos da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, dos Estados Gerais e dos órgãos administrativos que governavam a colônia. Esses registros abrangem operações militares, comércio, assuntos jurídicos e diplomáticos, como pactos de não agressão entre Holanda e Portugal. Destacam-se as comunicações do Conselho Superior de Recife, que supervisionava os interesses holandeses no Brasil, bem como registros dos sínodos da Igreja Reformada realizados na cidade. Além de Haia, outros repositórios também abrigam documentos valiosos. Os arquivos da família real contêm a correspondência privada e os documentos administrativos de João Maurício de Nassau, governador-geral do Brasil holandês, entre 1637 e 1644. A Biblioteca da Universidade de Leiden preserva cartas do pastor holandês Vicente Joaquim Soler, que escreveu críticas às práticas coloniais, além de uma reprodução do século XVIII de um documento que detalha o cerco holandês a Salvador em 1630. Mais distantes, o Zeeuws Archief, em Middelburg, a cerca de 100 quilômetros de Roterdã, em direção ao sudoeste, mantém registros das atividades da Igreja Reformada no Brasil e contratos comerciais. Os arquivos municipais de Amsterdã preservam coleções relacionadas às comunidades judaico-portuguesas em Recife, esforços de catequese para povos indígenas e documentos administrativos, como testamentos e transações comerciais ligadas ao Brasil. Um recurso interessante disponível em Amsterdã é uma coleção de documentos comerciais entre a Holanda e Portugal relacionados ao Brasil antes da invasão em 1630, que aborda o fornecimento de pau-brasil de Pernambuco para as manufaturas têxteis holandesas, de onde extraíam a matéria-prima para produzir pigmentos avermelhados usados na tintura de tecidos. Apesar da riqueza dos arquivos da Holanda, o acesso e a interpretação desses documentos apresentam desafios. As coleções permanecem dispersas por diversas cidades e alguns registros ainda não foram traduzidos para o inglês, muito menos para o português. No entanto, para os estudiosos do Brasil holandês, esses arquivos oferecem informações indispensáveis sobre a administração colonial, as redes econômicas e o impacto mais amplo do domínio holandês nas Américas.
Embora a historiografia holandesa tenda a minimizar sua importância, o interesse contínuo no Brasil e em Portugal ressalta as consequências duradouras desse período, moldando narrativas e memórias históricas nessas regiões. No Brasil, a ocupação holandesa é vista como um símbolo de resistência e identidade cultural, em contraste com o tratamento objetivo e efêmero que recebe na Holanda. O edifício onde estamos agora, parte dos Arquivos Nacionais Holandeses, foi construído apenas em 1979, embora a instituição remonte aos primeiros anos do século XIX, talvez para enfatizar a relevância histórica da coleção. Na entrada do edifício há uma fonte com a representação da primeira esposa de Guilherme, o Taciturno, fundador da Casa Real Holandesa. Guilherme era irmão do avô de Maurício de Nassau, governador-geral do Brasil holandês, e liderou a luta pela independência dos Países Baixos em relação à Espanha. O filho mais velho de Guilherme, com sua esposa Ana van Egmond, foi sequestrado pelo rei espanhol como retaliação ao desejo de independência de Guilherme. Esse filho, Filipe Guilherme, conseguiu retornar à Holanda anos depois, mas não deixou herdeiros e faleceu devido a um enema. Sem herdeiros diretos, o título de Príncipe de Orange, que se referia a um pequeno estado outrora soberano no sul da França, foi transferido para seu meio-irmão Maurício de Orange, homônimo do administrador colonial holandês no Brasil.